Olá, sou o pastor Daniel Reis e você está no Seminário Bíblico Querix. E hoje nós estamos entrando numa aula muito legal, a aula número 4, que é o poder que nos transforma. Nós já falamos sobre fé, já falamos sobre salvação, justificação e agora vamos falar sobre o poder de Deus. Mas antes de qualquer coisa, quero te convidar a fazer uma oração e pedir que o Senhor nos dê graça e que essa aula seja uma bênção. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor, de meditar na Tua Palavra. Eu quero te pedir, Senhor, que a Tua graça, a Tua bênção, que enriquece, não venha acrescida de dores, seja sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos dê espírito de revelação, que a Tua unção repouse sobre esta aula e que o Senhor nos dê capacidade para meditar e mergulhar na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Então vamos para a nossa aula de hoje, o texto base, Mateus 22, 29, que diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então aqui Jesus, ele sublinha essa necessidade, ele dá um destaque, ele fala, olha, pessoas estão errando porque não conhecem o poder de Deus. Primeiro que não conhecem as Escrituras, né? O que já é uma coisa muito complicada de não se conhecer, né? E quem dirá o poder de Deus? Então, quando Jesus disse que as pessoas erram por não conhecer o poder de Deus, isso nos dá um norte, nos dá a missão de compreender o poder de Deus de vários aspectos, de várias nuances. Então esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Mas antes de entrarmos aqui no ponto principal, vamos meditar aqui sobre algumas coisas. Conhecer o poder de Deus pela experiência e não pelas Escrituras pode conduzir muitos ao erro. Então, o poder de Deus é uma coisa muito subjetiva no sentido da experiência. Então as pessoas, cada um tem a sua experiência com Deus. Então conhecer esse poder pela experiência é algo que acaba sendo um pouco complicado, né? Aí a gente tem o exemplo aqui de Samaria, né? Muitos em Samaria erraram ao reconhecer um poder que não era o verdadeiro poder. Então vamos ler aqui Atos capítulo 8, versículo 9 e 10, que diz assim: Ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, ou seja, a feitiçaria, fazendo pasmar o povo de Samaria e dizendo ser ele uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é o poder de Deus que se chama grande. Então, aqui nós temos um grande problema sobre questões sobrenaturais. Então, não é porque algo é sobrenatural que é o poder de Deus, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado na questão do discernimento, né? De discernir quando algo vem de Deus e quando não vem. Então nesse caso de Samaria, tinha esse Simão, um mágico, né? Falava que ele praticava artes mágicas, ou seja, era um feiticeiro, né? Ele fazia artes mágicas. E aí, esse Simão, ele até chega a ver os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas e elas serem cheias do Espírito Santo, e ele chega para Pedro e ele pede que ele queria comprar esse poder, né? Ele diz: me dá também esse poder para que eu imponha as mãos sobre as pessoas e elas sejam também cheias do Espírito Santo. E ali Pedro amaldiçoa ele e diz: olha, que vá você e o seu dinheiro para o inferno, né? E aí ele vai e ele fica cego ali, né? Acho que alguma coisa nesse sentido. Então, assim, o poder de Deus não é somente pela experiência, mas é pelas Escrituras que nós vamos entender o poder de Deus. Então, aqui, nesse estudo da aula de hoje, nós vamos conhecer o poder de Deus em dois aspectos. O primeiro é o poder que não depende de mim. Ou seja,
não pode ser ligado ou desligado. Então, existe o poder de Deus sobre a gente, sobre nós, que não depende de nós. Então, é sobre isso que a gente vai falar primeiro. Então, o primeiro poder que não depende de nós é o poder da salvação. Tá? Olha em Romanos capítulo 1, versículo 16 o que diz. Paulo diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e também o grego. Então aqui o apóstolo Paulo ele está nos dizendo, nos informando que existe um poder de Deus que é o poder da salvação. Porque eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o poder de Deus que não depende de mim é o poder da salvação. Então isso, irmãos, isso para nós é muito relevante. Por quê? Porque muitos de nós às vezes acham que pregar o evangelho é você ter palavras persuasivas, palavras de conhecimento, de sabedoria, de ter uma palavra que vai falar de convencimento. Quando na verdade, irmãos, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, diz as Escrituras, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que convence o homem, não sou eu, não é você. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós pregamos as boas novas do Evangelho, então o poder do Evangelho, o próprio Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Então, as boas novas que nós anunciamos, esse é o poder de Deus, né? Então, o primeiro estudo que eu fui fazer das línguas originais, irmãos, há muitos anos atrás, foi sobre esse poder. Então, é por isso que nasceu essa mensagem, né? Esse ensino, essa meditação. Aqui, a palavra poder de Deus, ela é, no original, a palavra dinamis, tá? Então nós vamos ver agora o que significa direitinho essa palavra. Dinamis tem o seguinte significado: poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude de sua própria natureza. Então lá quando a gente lê o poder de Deus, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que o Senhor está nos ensinando aqui? Que o Evangelho, o poder, esse poder, ele está inerente ao próprio Evangelho. Né? É algo que reside, é uma capacidade, é um poder que reside numa coisa pela virtude da sua própria natureza. Ou seja, o próprio Evangelho, ele é o poder, ou seja, não depende de mim. O que eu preciso fazer é pregar. O que eu preciso fazer é anunciar, abrir a minha boca. E muitas vezes, irmãos, você vai perceber que às vezes palavras tão simples, palavras tão, olha, Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua história, coisas assim muito simples fazem toda a diferença. A pessoa, ela tem realmente uma reação muito positiva sobre o Evangelho. Por quê? Porque esse é o poder inerente, o poder que reside no próprio Evangelho, pela sua própria natureza, tá? Então, o primeiro poder que a gente entende aqui é o poder da salvação. É uma coisa que não depende de nós e que nós vivemos, experimentamos. Essa é a primeira manifestação do poder de Deus, quando Ele nos salva. Quando Ele nos salva, derrama sobre nós esse poder da salvação. Olha que coisa tremenda, né? Essa palavra dinamis, né, que é grega, ela tem também uma palavra latina que tem a origem nessa palavra dinamis, que é a palavra dínamo. Né? O que é um dínamo? Um dínamo, ele é um aparelho que gera corrente contínua, converte energia mecânica em energia elétrica, né? Eletromagnética. Então, naqueles carros antigos, nós tínhamos essa peça que chama dínamo, né? Chamava dínamo. Hoje já foi substituído, hoje já é uma outra peça chamada alternador, né? Mas o dínamo, ele era ligado ali na polia do motor. Então, conforme o motor girava, ele convertia essa energia mecânica em energia elétrica, e aí carregava
ali a bateria dos carros. E a gente tem isso daí também nas usinas hidrelétricas, né? Tem os dínamos que vão ali com o movimento das águas que caem ali nas represas, eles convertem aquela energia mecânica, aquela energia que está girando as turbinas e converte ela em energia elétrica, né? Por uma indução eletromagnética. Então o que isso nos fala aqui, claro, simbolicamente? Que o poder de Deus, o Evangelho, ele é capaz de converter a nossa energia mecânica em poder de salvação. Então, ou seja, nós somos só a polia, nós somos só os mensageiros, os arautos, nós só vamos só falar, abrir a nossa boca, e o Senhor diz, abre a tua boca e eu encherei, diz o Senhor. Então nós vamos pregar o Evangelho e as pessoas, e Deus vai converter essa nossa energia mecânica em uma energia, em um poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele diz assim, porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, a palavra da cruz, a palavra da salvação, a palavra daquele que morreu no nosso lugar, ele é loucura. Essa palavra é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, é o poder da salvação, a palavra da cruz. Jesus morreu no meu e no seu lugar, Jesus, ele pagou o preço. Isso é o poder de Deus, isso é o poder da salvação. Nós somos salvos, vivemos esse poder. E aí temos uma outra perspectiva do poder, que é o poder do batismo no Espírito Santo. Poder do batismo no Espírito Santo. Então, quando nós lemos Atos 1:8, nós temos aqui a palavra poder que aparece. É a mesma palavra, a palavra dinamis. Então ele diz assim, mas receberão poder, dinamis, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aqui, o Senhor Jesus, ele está nos dizendo que existe um dinamis, um poder que não depende de nós e que vem sobre nós quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Então, esse é o batismo no Espírito Santo, é o revestimento de poder. Então, aí nessa questão do poder do batismo com o Espírito Santo, nós temos várias vertentes, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho, mas nós temos vários tipos de manifestações desse poder. Mas aqui um aspecto interessante também no batismo com o Espírito Santo é em relação à palavra dinamite, que também é uma palavra latina, uma palavra do nosso tempo, mas que também faz referência a esse dinamis, né? O dinamis, a dinamite, o que é? É claro, isso é só uma ilustração, irmão. Mas olha o que significa, o que é necessário para fazer uma dinamite. Não estou ensinando ninguém aqui a fazer bomba, pelo amor de Deus. Mas para fazer uma dinamite, precisa-se de apenas nitroglicerina e um elemento chamado terra diatomácea. Ele apresenta-se puro, maciço e muito leve. Qual é a ilustração que nós encontramos aqui? Irmãos, o poder de Deus é como uma dinamite em nós. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos essa terra. A nitroglicerina, que é esse poder, vem sobre nós e a gente causa uma explosão no inferno. Então, o poder do batismo com o Espírito Santo é o poder para fazer aquilo que nós nunca poderíamos fazer, para ser aquilo que nós nunca poderíamos ser e para ir onde nós nunca poderíamos ir, porque o Espírito Santo, ele tem um poder para derramar sobre as nossas vidas. Então, muitos acabam querendo fazer a obra de Deus pelo poder das suas próprias forças, pela sua capacidade intelectual, pela tua capacidade de comunicação. Meu irmão e minha irmã, existe um poder que é uma dinamite. É quando o Espírito Santo desce sobre nós, então nós recebemos o poder para sermos testemunhas do Senhor. Amém? Legal, né? Essa ilustração aqui da dinamite tem a mesma ali, né? Raiz ali do dínamo, do dinamis, né? Que é
esse poder. Ali a gente vê ali a palavra dunamis, né? Tipo, lendo aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, tá vendo, ó, dunamis, né? Só que na verdade não é, ó, aqui, ó, tá vendo, ó, você vê aqui, ó, dunamis. Só que no grego a gente se pronuncia, essa letra é o Y, ela quando ela não vem acompanhada de um ditongo, então quando ela não tem outra vogal ali, ela tem o som de I, né, de Y, então é o dynamis. Então mais certo é falar dynamis do que dunamis, né? Mas também se falar dunamis não tem muito problema não. 1 Coríntios 12, né, versículo de 8 e 9, que é onde nós temos aqui a lista dos dons do Espírito, quando o Espírito derrama poder sobre nós. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Versículo 10, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro os dons de discernir espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Então aqui nós temos a lista dos dons, o catálogo de dons. Então nós temos 9. É claro, irmãos, o Espírito Santo, ele é poderoso. Deus, ele é ilimitado, não há limites. Então não dá pra gente pegar também essa questão de falar sobre o poder de Deus e colocar numa caixinha, num manual, numa descrição limitada, né? Aqui nós temos 9 dons. Palavra de sabedoria, que são dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração, né? Nós vamos ter aí a oportunidade de falar mais sobre cada um desses dons, mas esses dons é o poder que não depende de nós, não depende de mim, não depende de você. Nós podemos buscar, devemos buscar com zelo os melhores dons, mas quem libera isso é o Espírito Santo. Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E aqui nós temos o termo grego carisma, né, ou charisma, que vem da ideia de uma graça, né? A palavra charis, né, significa graça, então charisma é o dom, que é traduzido como dom, que é um favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio, é um dom da graça de Deus. Então Deus, ele derrama dons espirituais, por isso que o termo dom traz essa ideia de um presente, né? O Deus, ele derrama um presente para todo aquele que está nele, aquele que crê. Nós que somos pentecostais temos que buscar com zelo os melhores dons, buscar a Deus o revestimento de poder, mas lembre-se, isso não depende de nós. Então aqui, para um efeito mais didático, rapidamente, nós temos os dons de revelação. Quais são os dons de revelação? Palavra de sabedoria, palavra de ciência e o dom de discernimento de espíritos. Esses 3 dons, eles são classificados, é claro, de uma maneira didática, como dons de revelação. Então o que é a palavra de sabedoria? É um poder de Deus que Deus dá e nos revela coisas do futuro. Geralmente é uma revelação seguida de conselho, né? Deus dá um conselho. Lembra do Ezequias, do Isaías, que foi procurar o rei Ezequias, trouxe uma palavra: olha, prepara a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E aí o Ezequias orou, buscou a Deus, clamou a Deus, e aí Deus mandou o profeta voltar lá, né, e falar que estava acrescentando mais 15 anos. Então ali era uma palavra de revelação. Deus, uma palavra de sabedoria. Deus mostrou para o profeta que ele iria morrer. Arruma a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Mas aquela palavra foi seguida de conselho. E aquele conselho de Deus no coração de Ezequias foi arrependimento, busca Deus em oração, e Deus acrescentou. E aí nós temos a palavra de ciência, que geralmente refere-se a coisas, uma revelação do presente ou do passado, né, de coisas para testificação, para que a pessoa creia. E o dom de discernimento de espíritos, que é um dom que potencializa todos os nossos sentidos espirituais. Ele vai além simplesmente da questão do discernimento, se é um anjo, se é um demônio, mas esse dom de discernir espíritos, ele nos potencializa numa sensibilidade espiritual, numa percepção que nós não poderíamos ter senão com esse dom. Então esse é um dom muito legal, muito importante, que a gente precisa ter e buscar e pedir ao Senhor. Aí temos os dons de poder, que é o dom da fé, dons de curar e operação de milagres. É interessante que o único dom que é listado aqui em 1 Coríntios 12, que está no plural, é os dons de curar.
Então olha que interessante, Deus não nos limita, não é um único tipo de cura, não é só cura física, é cura emocional, cura espiritual, né? é cura física também, mas são dons de curar. E o dom da fé é chamar à existência as coisas que não são como se já fosse, de maneira poderosa através do dom, operar milagres, maravilhas, só que são dons de poder, dons de sinais grandiosos, miraculosos que o Senhor opera ainda hoje. Os dons não cessaram. Nós somos continuistas e nós cremos que esses dons estão ainda em operação através da Igreja do Senhor. E temos os dons de inspiração, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Aí nós temos o segundo aspecto do poder de Deus, que é o poder que depende de mim. Como assim, pastor? O poder que depende de mim, sim, é necessário tomar posse. Olha que interessante aqui. João capítulo 1, versículo 12... ele aparece essa palavra poder, e ele diz assim: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então aqui Deus, ele derrama o poder para que sejamos filhos de Deus. Então ser filho de Deus é um poder que Deus nos dá, nos concede para sermos filhos. Todo mundo é filho? Não, nem todo mundo é filho. Todos são criatura de Deus, mas nem todos são filhos. Para ser filho, precisa crer no nome de Jesus. E aqui a palavra grega para poder não é o dynamis que nós estudamos, que nós vimos lá nos outros 2 versículos. Aqui o poder é a palavra exousia, né? É um pouquinho meio trava-língua, né? Meio parece língua presa, exousia. Mas essa palavra exousia, ela tem um outro significado. Ela não traz a ideia de um poder inerente, de um poder de uma explosão, da dinamite que não depende de mim. Aqui o exousia, ele traz a ideia de um poder, só que um poder de escolha. Uma licença, uma permissão, um poder de uma autoridade, né, de poder ser filho de Deus. Então aqui depende de mim, eu preciso tomar posse. Né, o poder que alguém tem, o poder de alguém de quem a vontade e as ordens devem ser obedecidas pelos outros. Então, ou seja, aqui fala mais de autoridade. Então, autoridade é um tipo de poder, que em muitas Bíblias é traduzido como poder, essa palavra exousia. Algumas traduções já trazem autoridade, mas é um poder que depende de mim. Então, para ser filho de Deus, irmãos, depende de mim, eu preciso tomar posse, eu preciso declarar, entender isso, eu sou filho de Deus. Então quando eu chegar lá em casa, estiver passando por dificuldade, eu preciso, liberar uma palavra, falar, não, eu não aceito essa situação porque eu sou filho de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata, da terra e da sua plenitude, eu tomo posse do poder de ser filho de Deus. Eu sou filho sordeiro, eu sou um homem de Deus, eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Entende? Então aqui, esse poder de ser filho de Deus, ele depende de mim. Ele depende de um posicionamento. Ele é uma autoridade, é um poder que ele concede para que sejamos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. E aí nós temos aqui um último aspecto do poder que a gente vai estudar nessa aula, que é o poder sobre o inimigo. Lucas 10:19, ele diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Aqui, irmãos, serpentes e escorpiões não é o animalzinho escorpião, né, o insetozinho escorpião, nem o réptil serpente no sentido material da coisa, animal. Não, aqui o texto fala sobre uma questão espiritual. Serpentes e escorpiões é o diabo, é uma figura aqui do diabo. Então o Senhor nos dá poder. Eis que vos dou, aqui é a palavra de Jesus, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Então, ou seja, aqui o poder aqui é exousia. Ou seja, depende de mim, eu preciso tomar posse, eu preciso tomar posse da autoridade do nome de Jesus. É claro que eu preciso viver em santidade, eu preciso viver carregando o nome, lembra do tomar o nome de Deus em vão? Eu preciso carregar o nome, eu preciso tomar o nome de Deus e não de maneira vã, mas vivendo em santidade, vivendo numa vida santa, reta, e aí nisso eu tomo
posse da autoridade, do poder que Ele nos concede para pisar em serpentes e escorpiões, para que nenhuma força do inimigo tenha lugar nas nossas vidas. Uma vez eu estava fazendo uma campanha num lar e eu era recém-convertido, não era obreiro, não era nada, mas eu estava ali com outros irmãos fazendo uma campanha no lar, e ali eu preguei, fiz ali a obra. Quando chegou no último dia, eu coloquei a mão na cabeça daquela irmã, daquela moça, e aí aquela moça ficou possessa de demônio. E aí quando ela ficou endemoniada ali, o demônio usava a boca dela falando, eu vou matar ela. E aí eu, numa autoridade do Espírito Santo, né, a gente olhou para o lado, olhou para o outro, cadê o pastor, cadê, né, não tem ninguém, não, é você mesmo. E ali eu, recém-convertido, eu falei, você não vai matar ela coisa nenhuma, e você vai sair dela em nome de Jesus Cristo. E aí eu coloquei a mão na cabeça dela, aquela pessoa foi liberta. Ela foi liberta, aquele demônio teve que sair, teve que obedecer, porque não é o meu poder, não é no poder do meu nome, não é no poder no nome de Jesus, mas eu tenho que tomar posse da autoridade, eu preciso declarar, eu preciso ter o exousia. Eu recebi a autoridade de Deus, o poder de Deus para pisar em serpentes e escorpiões. Então, irmãos, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Não há o que temer, nós temos que temer a Deus. O diabo tem que bater em retirada, tem que cair por terra, porque ele já nos deu o poder. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, conclusão. Nos dois aspectos apresentados nesse estudo sobre o poder de Deus, podemos concluir, em primeiro lugar, que a salvação e o batismo no Espírito Santo não depende de nós. É o próprio Evangelho e é o próprio Espírito Santo que derrama esse poder para sermos salvos e para sermos cheios dos dons espirituais. O que precisamos fazer é pregar. O que precisamos fazer é buscar com zelo os melhores dons. E o Espírito Santo vai fazer a obra. O próprio Evangelho vai ser o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E em segundo lugar, nesse segundo momento, nós falamos sobre tomar posse, nos posicionar, né, sobre ser filho de Deus, o poder para ser filho de Deus, e também o poder sobre o inimigo, né, sobre o inimigo, que esse poder de ser filho de Deus e poder para pisar em serpentes e escorpiões, esse depende de mim. Eu preciso tomar posse daquilo que Cristo já conquistou e Ele já me delegou. Ele me deu o poder de ser filho, Ele me deu o poder para para pisar em serpentes e escorpiões. E agora, para finalizar, 2 Coríntios 4, versículo 5 em diante, na versão NVI ele diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor a Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem também resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos, porém, este tesouro. O poder de Deus é um tesouro. Nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Aleluia. Vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Então, nós somos só vasos de barro. Por isso que essa imagem, ela mexe muito comigo. O poder que nos transforma é o poder. Nós somos apenas o vaso e Jesus é o oleiro e Ele vai derramar poder sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e você vai ser cheio de Deus para ser filho, para pisar em serpentes e escorpiões, para ser cheio do batismo com o Espírito Santo e também para viver numa plenitude de salvação no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Pensou que eu ia explicar do retetec, mas cair é de Deus, quando cai ali, né, a pessoa cai no poder. Como que é isso, irmãos? Mais importante do que tudo isso é viver essas quatro características do poder de Deus, que vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa jornada. E o resto, irmão, deixa Deus dar lugar, deixa Deus te usar. Amém? Você é um vaso de barro e nós vamos viver o sobrenatural, vamos viver o poder que nos transforma. Amém? Espero que essa aula tenha sido uma bênção na sua vida
E eu te espero na próxima videoaula, se Deus assim o permitir. Fica na paz do Senhor.